Eu não vim exortar, não, mas a palavra sempre exorta, né? E eu vim agradecer, essa é a verdade, vim agradecer por todos esses anos que passamos juntos. A minha caminhada, da minha esposa, da minha família na Resgate, está em torno de quase 8 anos. Primeira vez nós ficamos quase 5, e essa agora quase 3. Então é um tempo considerável. O pastor lembra quando eu ia, bem no começo que eu comecei a frequentar Resgate, eu saía no meio do culto para fumar. Vocês acreditam? É verdade. E aquilo me incomodava, né? Mas o Espírito Santo foi testemunhando no meu coração. E aí teve algumas mudanças na Resgate, a gente acabou saindo, depois a gente voltou. E hoje a gente vai sair de volta, né? Nós estamos saindo. Mas é um momento de gratidão, né? E eu quero que o Leong poste ali uma fotinha de características da gratidão. Obrigado, Renato. Características, o que que a gratidão faz na gente? Acho que está bom para ler, não sei, né? Eu tenho uma para os homens, né? Homens que agradecem sua esposa, o que você mais gosta de fazer com a sua esposa vai aumentar, te garanto. Que é lavar a louça, né? Marcas, reduz hormônios do estresse, você vive menos estressado, te traz um coração saudável, melhora a sua imunidade, isso aí são dados científicos, né? Te ajuda a fazer escolhas saudáveis, porque você é grato. Então, isso melhora o seu humor, te ajuda até a respirar melhor, te ajuda a superar traumas. Pesquisas médicas dizem que pessoas agradecidas se recuperam melhor. Reduz emissões tóxicas, inveja, ira, todo esse tipo de emoções. Diminui chances de depressão. Olha o poder da gratidão. Melhora a sua autoestima, né? Você se sente melhor e aumenta a sua empatia e diminui até mesmo a sua agressividade. Então, olha os poderes da gratidão. Promove longevidade, otimismo, diminui o egocentrismo, aumenta a sensação de bem-estar e melhora os relacionamentos. Então, você não vive numa pressão, dentre outros, né? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês 3 marcas de uma pessoa grata. Eu estou chegando lá, né? Vamos trabalhar para isso. E eu quero trabalhar o texto de Lucas 17:11, os 10 leprosos. Lucas 17, a partir do verso 11 até o 19. Quando ele aparecem 10 leprosos para Jesus lá, Jesus está passando por Samaria, está chegando em Samaria, e ele entra próximo a uma vila de leprosos. Vamos contextualizar um pouco, a lepra não era só uma doença, né? A gente sabe que a lepra, a hanseníase, hoje é causada por bactérias e tem cura, né? Mas, por exemplo, a lepra, tudo que era mais ou menos chamado de doença de pele, na Bíblia era chamado de lepra, né? Então, é, além de ser uma doença, era considerada uma maldição por conta de pecados. Esse era o verdadeiro contexto da lepra na, no, na época bíblica. Era, se você estava em pecado, você podia ter lepra. Então, normalmente, Lucas, né, como ele era médico, Lucas ele não fala você estava curado da lepra. Olha só, olha um dado interessante. Ele fala que você estava purificado da lepra. Porque quem dava o atestado de purificação era o sacerdote. Não era o médico, era o sacerdote. Então você tinha que se apresentar ao sacerdote. Tinha que ficar excluso um determinado tempo e depois você tinha que se apresentar ao sacerdote. Um leproso, como nós sabemos, um leproso, é, ele, ele tinha que sair gritando, manter a distância de pessoas,
e sair gritando assim, leproso passando, para que ele não tivesse contato nenhum, porque era risco de pena de morte se ele não fizesse isso. Muitos leprosos viviam em cavernas, e leproso vivia com leproso, porque leproso atrai leproso. Então, estou morrendo, estou perdendo a orelha, estou perdendo o nariz, então vamos perder junto. Então, eles viviam em bando, digamos assim. Muitos não viam suas famílias, muitos já não viam seus esposos, muitos já não abraçavam mais seus filhos. Era uma doença muito triste nesse contexto. E vamos ao texto? Vamos lá. A projetar aqui? Aqui, ó. Então, Lucas 17, 11 até o 19 diz o seguinte: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Então, estava na fronteira. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, tinha que manter distância, clamaram, gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados da lepra. Em outra versão, foram purificados. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? Jesus falando. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou, ou sua fé o salvou, tá? Em algumas outras versões. Deus, a palavra foi lida, Senhor, e fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, que a gente saia diferente de como entramos, Senhor. Possamos ser mais gratos, em nome de Jesus. Amém. Era necessário passar por Samaria. Versículo 11. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Samaritanos é um povo que era inimigo do povo judeu. Eles não se davam bem, eles eram considerados estrangeiros, cultuavam a Deus, mas da maneira deles, e um tinha a versão do outro. Não era diferente quando um passasse, eles roubavam judeus, e judeus também eram agressivos com os samaritanos, mas Jesus ele tinha um propósito, de que você queria alcançar os estrangeiros. Jesus veio para todos. Então, era necessário passar por Samaria. Ao entrar no povoado, ali 10 leprosos, né, mantendo certa distância. Então, como eu expliquei para vocês. No versículo 13, diz o seguinte: clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, olhe para a nossa miséria, assim. Olhe para aquilo que nós estamos aqui, ó, leprosos. Tem misericórdia de nós. Eles gritaram para Jesus, e não foi um gritinho. Vamos chamar a atenção de Jesus. E na nossa miséria, às vezes, nós precisamos gritar para Jesus, ter misericórdia de nós. Versículo 14 diz o seguinte: e olhou para eles e disse: vão, apresente-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram curados. Ele não fez nenhuma oração, ele não falou assim: agora vocês estão curados. Ele também dizia para alguns: o que queres que eu faça? Ele falou: vão e apresente-se ao sacerdote. Olha o que a gente pode tirar de ensino desse versículo. No caminho da obediência, eles foram curados. Quando você obedece, há cura em nosso coração, a cura física, a cura emocional, a libertação do pecado, pelo fato de obedecermos. No caminho da obediência, no caminho da obediência. Você tem obedecido a Deus? No caminho, a cura.
a transformação. Eu anotei aqui, Jesus, ele aguarda uma atitude de nós. Ele poderia falar assim, ó, para aqueles leprosos, vão, ele falou, apresente-se ao sacerdote. E falou, pô, como que eu vou apresentar? Eu tô aqui cheio de lepra, minha orelha caindo, meu dedo caindo, tô cheio de ferida. A gente achou que esse Jesus ele curava, mas ele manda a gente ir lá para o sacerdote. Qual o sentido disso? Mas eles foram, a Bíblia diz que eles foram se apresentar ao sacerdote. Ou seja, eles tomaram uma atitude, eles saíram de perto de Jesus, não sei quantos quilômetros, se era perto, se não era o próximo sacerdote, mas eles foram. E no meio do caminho, a cura foi. Eu imagino um olhando para o outro, olha, mas a tua orelha está voltando, teu nariz está voltando, olha, tua pele está de bebê, olha só, tua pele está ficando. E a Bíblia diz que um voltou, um, um. Os outros 9, não sei se foram para o sacerdote. Um falou, que mané sacerdote? Vou para aquele que pediu para eu obedeci e eu estou curado, vou voltar. Acho que os outros falaram, pô, eu vou para minha casa, faz tempo que eu não vejo minha família, faz tempo que eu não dou um abraço na minha esposa, nos meus filhos, eu quero isso. Mas um voltou para agradecer. Um voltou. E a Bíblia diz no verso 15, o verso 15 diz o seguinte: um deles, ao ver-se curado, ele viu que estava curado, voltou a Jesus, louvando em alta voz. Então ele não veio quietinho, ele veio gritando: Deus maravilhoso, mestre, olha o que aconteceu comigo. Lançou-se aos pés. Então ele entrou em adoração naquele momento, ele entrou em adoração, agradecendo a Deus pelo que havia feito. O contexto da vida dele era outro. Ele estava condenado à morte, morte física, eu não sei quanto tempo, mas de repente um braço dele ia cair. A lepra era assim, né? Que dia, a vida dele mudou, lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que Jesus havia feito. E esse homem era samaritano. Olha só, ele frisou. E esse homem era samaritano. Esse homem era um bandido. Esse homem era kardecista. Esse homem era budista. Ou essa mulher católica. Qualquer religião que você imaginar. Esse homem é aquele que Jesus quer encontrar. Esse é a mulher que Jesus quer encontrar. Pode ser por meio de nós. Jesus veio para todos. Mas um voltou. Muitos recebem milagres de Jesus. O ímpio recebe milagres de Jesus. E às vezes a gente se pergunta, mas por que ele prospera? Por que ela prospera? Por que isso acontece com ela e não comigo? Pode acontecer com todos. 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 Mas a diferença está aqui. Um voltou. Se prostrou em adoração. Jesus perguntou, não curei 10 homens? Não curei 10. Cadê os outros 9? Onde estão os 9? Ou seja, Jesus queria todos lá. Cadê os outros? Cadê? Só tem um. Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem, levante-se e vá. Sua fé o salvou. Sua fé o salvou. Aquele homem estava condenado à morte física. E a morte eterna. Ele teve fé. E a Bíblia diz que a sua fé o salvou. Ele ganhou vida, vida em abundância. Eu quero trabalhar agora 3 marcas de uma pessoa grata. 3 evidências de que uma pessoa é grata. A gratidão muda a vida das pessoas. A gratidão, como nós vimos ali, 10
10 sintomas de uma pessoa grata. Eu quero ser grato a minha vida toda. Primeiramente, o que Deus fez por nós? Um pacto de sangue. Pacto de sangue. Que morreu por mim, por você. E a gratidão é uma evidência de algo que acontece em nós. Você consegue ver como uma pessoa grata. A gente percebe o modo de andar, o modo de cumprimentar, o modo de sorrir, o modo de agir, né? Primeiro marca é o seguinte: pessoas gratas são pessoas curadas. A gente vê isso muito no CR. CR a gente vê muito isso. Uma das características que a gente vê que uma pessoa não é grata é quando ela murmura demais, quando ela reclama demais. Hoje eu dei uma bronca na Sara. Falei, Sara, para de reclamar. Né, filha? Dá tchauzinho, fica em pé aí, para todo mundo ver quem você é. Ela me olhou e ela percebeu que ela tem reclamado muito, né? Reclamação, feridas do passado, vive reclamando, vive se fazendo de vítima, vive murmurando. Alguém conhece alguém assim? Alguém? Não precisa levantar a mão, por favor, tá? Vitimização, vive se vitimizando. Tudo eu, ó céus, ó terra. A vitimização é complicado, pessoal. Lidar com vítima, né? É aquela coisa assim, olha, eu vou bater primeiro porque eu não quero apanhar. Aí a pessoa vive batendo primeiro, respondendo torto. Eu conheço gente assim, gente muito próxima de mim. Então tem horas que até falo assim, mas por que você não respondeu? Eu falei, não vale a pena. Pô, sabe aquela resposta? Tudo tá amargo, tudo tá ruim, tudo reclama. Tá chovendo, reclama. Tá sol, reclama. Tem só pão, reclama. Né? Tem carne, reclamou porque passou um pouco do ponto. Poxa vida, por favor. Né? Rebeldia, isso é rebeldia no coração, é reclamação. Deus criou você para viver aquilo que Ele quer para você. E com a sua reclamação parece que você está insatisfeito com aquilo que Deus está te dando sempre. Então, pessoas curadas, elas reclamam menos. Pessoas gratas reclamam. Claro, a gente vai reclamar de uma coisinha ou de outra, né? Mas quando somos curados, nós vivemos agradecidos. Agradecidos. Fala mal da igreja. Quem já falou mal da igreja? Fala mal do pastor. O pior de todos é falar mal do pastor. Cuidado, hein? Falar mal do pastor. O pior é falar mal do pastor. Fala mal de tudo. De tudo. Chega com a cara emburrada. Nossa, né? Parece que chupou um limão azedaço, assim. Meu Deus do céu. Eu não conheço ninguém assim. Se você conhece, ore por ela. Ore por ele. Vamos reclamar menos. Olha só como Deus é bom. Está aqui hoje, cultuando a Deus. Reclama menos. A gratidão é marca de uma pessoa salva. Quem é salvo é grato. Vamos reclamar menos. Então. Fala isso para mim também. Vamos reclamar menos. Vamos ser mais gratos pela vida, pelas amizades, pela sua esposa. Olha para sua esposa aí, seu amiguinho, seu colega. Fala, eu sou grato por você na minha vida. Olha lá, tem gente falando, tem gente que não está falando. Eu sou grato por você na minha vida. Sou grato. Sou grato pelo resgate na minha vida. Tanto eu aprendi. Reclamei, murmurei, mas eu aprendi. A gente é tão falho. Mas a gente vai amadurecendo, como diz o pastor. A gente vai amadurecendo com as coisas não são do nosso jeito. E quando a gente percebe isso, a gente tem um olhar de gratidão para as coisas. Seja mais grato. Seja grato. Segunda marca de pessoas libertas
elas, pessoas gratas, elas são pessoas libertas. A lepra, como eu falei, é considerada maldição. E todos foram purificados. Os 10 foram purificados. Os 10. Imagina eles caminhando, conversando. Pô, será que esse Jesus é milagroso, igual realmente todo mundo diz por aí? A fama de Jesus corria por todos os cantos. Será que só um toque, só uma palavra, um agradecimento, igual ele pega o pãozinho e olha para o Deus, assim, para o céu, e agradece aquele pão, e o cesto se enche de pão e de peixe, e sobram 12 cestos ainda. Será que isso é verdade? Pô, porque ele nem encostou a mão na gente. A minha avó falava assim, né? É, esse cara não é um bom médico, quando ela ia no médico, minha avó falava. Ele nem, ela falava, viu minha pressão, né? Mas o certo é aferir, né? Minha avó falava, ele nem viu minha pressão, que médico é esse que não vê nem pressão? E ela fica assim, não aferisse a pressão dela, não era bom médico. Aí teve uma vez que ela estava com Alzheimer já, né? Eu tinha um amigo enfermeiro. Aí eu falei, mano, minha avó tá querendo ir no médico, vai lá, mas leva aparelho de pressão, né? Vai de jalequinho e tal. Eu vou falar que você é médico, né? Minha avó tava no início de Alzheimer. Depois ela falou assim, que médico bom esse seu amigo, né? Aferir minha pressão, né? Eu falei, ah. Mas era mais ou menos assim, né? Pô, será que esse Jesus é tão bom assim mesmo, que nem encostou em mim, na gente, nem orou, só falou, vai. Mas eles foram. Todos foram curados. Todos foram libertos da maldição, porque era uma maldição. No Números 12, vou abrir o Números 12 aqui. Eu passei para vocês, eu não sei se eu passei. Números 12. Números 12, 9. 12, 9 diz o seguinte aqui, ó. Né? As queixas de Miriam e Arão. Né? Chegou Miriam com Arão. Pô, Arão, cheguei, Miriam falando. Moisés está se achando. Moisés está se achando o libertador, né? Está se achando o cara. Já estava murmurando lá para Arão, ó, colocando, vamos orar por Moisés, né? Vamos orar por Moisés, que ele está se achando. Diz o seguinte, a partir do verso 9. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés: só, meu senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Olha que forte isso. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias. Portanto, mantenha fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam e Arão estavam ali, estavam curtindo inveja, aquela história, né? Mas Deus só fala com Moisés, por que só com Moisés? Por que não fala com a gente? Aí Deus aparece, chama Miriam e Arão e fala assim, Moisés, eu converso face a face. Profetas, eu dou visões para profetas, não é assim que é, mas Moisés não tem ninguém igual a ele, eu converso face a face. E eles estavam lá reclamandinho de Moisés. Pô, Arão, ó, esse cara tá se achando. Ó, vamos orar por ele, né? E chega lá o Deus e fala assim, ó, ela vai ficar contaminada, deixa ela para fora 7 dias. Se o pai dela, se ela fizesse alguma coisa que ofendesse o pai cuspiriria na cara dela, ela não ficaria 7 dias trancafiada em algum lugar? Era a cultura dela. Não ficaria? Então ela vai ficar 7 dias fora. E ela ficou 7 dias. 7 dias. Falou mal de Moisés.
Olha aí, ó, fala mal do pastor. Acontece, né? Vai ter gente uma semana sem vir para a igreja. Brincadeira, pessoal. Mas isso acontece de verdade. A gente reclama das pessoas que nos abençoam. Não só das coisas que Deus nos dá. Nós vivemos escravos do pecado. A gente vê as coisas distorcidas. Eu já vi as coisas distorcidas. Porque é aquilo que queria. Sabe quando você vê distorcido? É aquilo que você quer ver. É igual uma mensagem no WhatsApp. A pessoa fala uma coisa lá e você interpreta totalmente diferente porque o teu coração está distorcido. Você interpreta a coisa totalmente diferente. Vira uma confusão. Vira uma confusão. É igual teve uma situação de um pastor amigo meu, ele é pastor de jovens, e aí ele foi falar de uma menina complicadinha tal, ele foi explicar sobre pombagira. E a menina chegou para os pais falando assim, ó, mãe, o pastor falou que eu tenho a pombagira. Puxa vida, coitado do menino. Coitado do menino, deu pano para manga até dizer que não era aquilo que ele queria entender. E é mais ou menos assim. Você olha distorcido. Mateus 6:22, coloca aqui para mim, por favor, meu irmão. Diz aqui, se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando a gente quer ver distorcido, não adianta. Você reclama, você vê distorcido. Eles estavam, a Miriam e Arão estavam reclamando da esposa de Moisés, que era Cuxita. Oh, mas como assim? Não, ele não, nem casou com alguém do nosso meio e Deus fala com ele assim? A gente interpreta como o nosso coração quer interpretar. Nós precisamos nos libertar disso. A gente só enxerga o que é ruim. Tem gente que chega na igreja, senta em um cantinho, no escuro, vestido de preto, e fala assim, ó, ninguém olhou para mim nessa igreja. Ninguém deu oi para mim. Quando o culto acaba, é a primeira a ir embora. Falei, não, teu cérebro fica lá. Falei para você que ninguém ia te cumprimentar nessa igreja. Essa igreja não é diferente das outras. A pessoa está tão condicionada com aquilo, está tão condicionada que é assim que ela enxerga. É igual em Números 31, quando Moisés manda os espias, manda 12. Mas eles vieram com uma mentalidade de escravidão do Egito. Então a mentalidade deles era de escravo. Era a mentalidade que eles, né, trouxe a gente para esse deserto, era melhor ter ficado lá no Egito. Pelo menos lá tinha sombra, agora só tem sol. Pô, eu estou comendo isso aqui todo dia, mas lá no Egito tinha cebola. E não sei o quê, mas lá no Egito não sei o quê. Mentalidade de escravo. Aí manda 12 espias, dois voltam com uma. Eles viram a mesma coisa. É a mesma coisa, que vem 12, perdão. E olha para isso aqui. Os 12 estão vendo a mesma coisa. A gente roda, a gente joga, a mesma coisa. Mesma coisa. Mas 10 falam, poxa, realmente, aquela terra mana leite e mel, tem isso, tem água, tem isso, mas tem gigantes que vão nos devorar. Né? Os caras são fortes, é mentalidade de escravo. Para tirar a mentalidade de escravo, tem que ter libertação. É libertação. Mas dois, Josué e Caleb, eles olham para aquilo e falam, realmente, né? Mas olha as tâmaras, olha o cacho de uva, mana leite e mel. Aqueles gigantes, a gente vai devorá-los como pães. Nós vamos acabar com eles. É outra mentalidade. Aí o que acontece? Aquela geração caminha por 40 anos. Daquele povo, somente Josué e Caleb e ele. Porque a mentalidade deles já era outra. Eles estavam falando mal daquilo que Deus estava dando. Olhando distorcido para aquilo que Deus estava dando. Tem que se libertar da mentalidade de escravo, pessoal. O espírito de murmuração é tão contagiante. Se você anda com um murmurador, você padece.
É horrível no teu trabalho. Trabalhe com alguém que só reclama. É horrível, 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 horrível. Estude com alguém que só reclama. Tem um pastor que chama murmuração, e eu concordei com ele, de intercessão demoníaca. Quando você murmura e vive murmurando, você está intercedendo para Satanás habitar no seu meio. É intercessão demoníaca. Se você murmura, viu, Sara? Eu vou ouvir. Se você vive murmurando, não, a Sarinha não é assim, é só de vez em quando. Se você vive murmurando, por favor, liberte-se. Liberte-se. Seja agradecido. Seja agradecido. Terceira característica de uma pessoa grata. Nós vimos a primeira característica, que são pessoas curadas, são pessoas libertas e, por último, são adoradores. Os gratos são adoradores. Uma pessoa grata adora. O que nós vimos aqui no texto? Um voltou. Ele se prostrou aos pés de Jesus para agradecer, para orar em alta voz. Ele não se importou. Ele podia ter família realmente, ele não voltou para a família dele de primeiro momento, ele não se importou com o trabalho dele de primeiro momento, ele nem se importou com o sacerdote. Eu não é sacerdote. Eu vou voltar para Jesus. Eu preciso voltar para aquele que me curou, porque ele, de fato, ele falou, eu fui no meio da obediência, eu fui curado. Os gratos começam a adorar. Adora, meus irmãos. Adoração não é só louvor. Adoração é com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Adore a Deus. Adore a Deus. Os adoradores são movidos pela gratidão. Em Lucas 4, quando Jesus acaba de sair do batismo, para onde que o Espírito leva ele? Para o deserto. E lá o que acontece com ele? Ele é tentado por Satanás, em Lucas 4. E Satanás tem um momento que ele fala assim, se prostrado, me adorar. Se Jesus estiver prostrado, Satanás falando, eu te darei todo esse reino. E tem igreja, tem situações que distorcem o que é adoração. Se você me adorar, você vai ter isso. Se você me adorar, você vai ter aquilo. Se você me adorar, você vai ser curado. Se você adorar, isso vai acontecer. Se você adorar, outra coisa vai acontecer. Mas sabe por que você adora? Sabe por que você adora? Porque você é salvo. É a resposta à graça de Deus. Quando você é salvo, você não quer mais viver como você vivia. É a resposta à graça de Deus, você age diferente. E você passa a viver em adoração, em gratidão. Os gratos são adoradores por natureza. Primeiramente, você é grato por tudo que ele fez na sua vida, pelo dom da salvação. Tem coisa melhor? Tem coisa maior? Não tem. Não tem. Você é salvo, por isso você adora. Nós somos salvos, por isso vivemos em gratidão. Então, se chover, você agradece. Se tiver sol, você agradece. Se não tiver, você agradece. Nós comentamos no CR, a Kátia deu o testemunho dela, um testemunho muito lindo. Sabe? Deus levou meu filho. Mas a forma que nesse tempo ele cuidou do filho da Kátia, a forma que ele sustentou vocês, não é gratidão? Você reconhecer que Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Pessoas que foram à falência, mas Deus tinha algo melhor para você. Ele continua sendo Deus.
Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida. Por isso que você é grato, por isso que você adora, porque você é salvo, porque Ele cuida de você todos os dias da sua vida. Você adora pelo que Ele fez na sua vida. E agora? Como que a gente põe isso em prática? Como que a gente põe isso em prática? Ouvir uma mensagem de gratidão é legal. Nossa, a autoestima vai lá em cima. Pô, a partir de agora eu vou ser grato. Mas daí quando sai, na semana, as coisas vão acontecendo. Como se tornar uma pessoa grata? Não existe uma forma. Não tem nada, nada para você falar assim, aconteceu isso, agora eu vou ser grato. Lógico, né? Você ganha um presente, você fala gratidão. O que que é gratidão? Né? Em francês é merci. Merci é grato, é graça. Né? Em inglês, como quem que é bom em inglês aí? Hã? Em inglês? É. Que significa grato, graça. E italiano, grazie. Isso? Grazie. Em português, obrigado. Quando alguém faz alguma coisa boa para você, em italiano você fala grazie. E em francês você fala merci. E em inglês você fala o quê? Thank you. Thank you, não sei. Como que você falou? Grace. Em português você falou obrigado. Porque você sente que alguém fez alguma coisa boa para você e você se torna uma obrigação boa de retribuir aquilo para alguém. E é assim que a gente tem que viver. Retribuir para alguém essa graça. Deus te salvou, retribua para alguém. Retribua isso para alguém. Tem um filme, muito tempo atrás, que o menino ele fazia uma coisa boa para um, daí essa pessoa tinha que fazer coisa boa para 3 pessoas, e o negócio aumentava, aumentava. Não sei se lembra. Como? Corrente do bem. Baseado em fatos reais, eu acho, né? Tomou uma proporção e todo mundo queria fazer bem. Mas não tinha um propósito, assim. Era fazer bem. Mas você tem um propósito. Você foi salvo. Retribua para alguém. Seja obrigado, no bom sentido, a retribuir essa graça para alguém. Viva em gratidão. Mas não há nada que podemos fazer para sermos gratos. Não há nada. E, de fato, também não é nenhuma decisão. Eu vou ser grato. Sabe o que você precisa? É encontrar uma pessoa. Sabe o que a pessoa quer? É encontrar Jesus no seu caminho. Quando você encontra Jesus no seu caminho, e você reconhece o sacrifício dele, você é grato. Você vive em gratidão pelo que ele fez. Não tem, não tem. Para ter um coração grato, você precisa reconhecer no seu coração que o que ele fez para você é o maior presente que você poderia ter. É reconhecer que você não merece, que você não é merecedor de nada. E não tem nada do que você faça, de bom ou de ruim, que ele te ame mais ou te ame menos. Reconheça, aceite esse presente que ele derramou na cruz por você. E a salvação. É um motivo para ser grato? É a salvação. É a salvação que uma pessoa, sem pecado nenhum, te deu de presente. Olhe para toda a sua vida, por tudo que você passou.
Olhe para ela. Feche o olho e pense na sua vida. Consegue ver o cuidado de Deus na sua vida? Consegue, né? Nos momentos mais difíceis, ele estava lá. Nos momentos alegres, ele estava lá. E ele está aqui hoje. Amém? E ele derramou essa graça sobre todos nós. Você precisa encontrar essa pessoa. Se você já encontrou essa pessoa e, sabe, está um pouco distante, agora é hora de você se reconectar novamente com ela. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Amém, amém. Uma palavra simples, singela, mas é para dizer que meu coração é grato por essa igreja. E vem aqui, tá? Por favor. Vou pegar um microfone para você. Eu, a minha mãe, todo final de ano, minha mãe, ela gosta de fazer o banquete na casa dela. Eu não entendia porque ela fazia um negócio lá que eu vou explicar para vocês. Ela fazia lá a ceia de Natal, era bem bonito, né? Minha mãe tem uma mesona. Então um dia o Ariane falou, nossa, que mesona, né? Minha mãe tem uma mesona, que dá o quê? Uns 12 pessoas, né? Mas vai apertando, cabe umas 30 pessoas. Criança, é um negócio tão bonito assim. E aí, sempre antes da oração, minha mãe, ela levantava e ela olhava para as pessoas assim, eu fiz alguma coisa para um de vocês aqui, me perdoe. Porque talvez eu tenha feito sem querer. E era um momento bonito, né? E no começo eu falava assim, mãe, para com esse negócio. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Mas eu não era convertido. E aquilo não entrava no meu coração. O que, que era pedir perdão? O que, que era agradecer? Até a gente agradecia, mas não era com aquele. Não era respondendo à graça de Jesus. Minha mãe já fazia isso. E depois eu comecei a perceber, nossa, o que minha mãe fazia, né? E era tão bonito, porque daí os filhos do meu padrasto iam no, no, no- na, na ceia, a ex-mulher dele ia, e era um negócio assim, quebrava. O perdão quebra. E hoje eu quero pedir perdão se eu fiz alguma coisa sem querer. Tem coisas que eu fiz sem querer, peço perdão também, né? Mas a gente ama essa igreja, né, irmão? A gente ama essa igreja. Eu aprendi muito, a Fran aprendeu muito também. O pastor falou da minha ansiedade, realmente. Tinha coisa que eu falava, mas não é assim que tem que ser. Mas o Espírito Santo, ele vai, não, calma, é assim que tem que ser. Coisas são assim. Aprendi com cada puxãozinho de orelha, descendo a escada. Quem me puxava a orelha era a Sibeli também. Liong também puxava a orelha. Pastor me puxava a orelha. Porque queriam o melhor para mim. Às vezes eu falava, puxa vida, né? De novo, o que eu fiz de errado de novo, né? É imaturidade. Ah, mas tem 40 anos, tô imaturo. E eu estou amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Aprendi muito. Meus filhos foram amados. É... Quer falar? Acho que assim como o Cadu falou, né? O nosso sentimento realmente é de gratidão por todo o tempo que a gente passou no resgate, né? Eu lembro, o Cadu, eu não era casada com o Cadu ainda, mas eu cheguei aí em alguns cultos que o pastor Adelson Pai fazia em cima da livraria, né? Eu e o pastor Juninho, nós participamos de algumas células quando éramos ainda da igreja do Bacaxeri, na casa do pastor. O pastor não era, tinha acabado de casar com a Juliana, era tudo no andar de baixo. Então, assim, a resgate, principalmente para mim, né? O Cadu veio depois, então ele veio de Gaiá. Mas, assim, para mim, eu posso dizer que
Meu tempo de caminhada cristã, praticamente aí, metade foi na Resgate, né? E eu lembro desde quando eu ia com a minha mãe, então aquilo me marcou muito, assim, né? E aí, então, daí fomos depois para Mateus Leme, depois fazer com o Cadu, né? No início o Cadu não era convertido, e assim foi indo aos pouquinhos, e o tempo da Resgate lá na Mateus Leme também foi muito bom, assim, principalmente pro Cadu. Ele nunca escondeu, né, que ele fumava, como ele colocou aqui. E em todo momento, assim, tanto a liderança como a equipe pastoral, eles diziam assim, você pode continuar vindo, né? E nunca ninguém proibiu, assim, o Cadu de participar de nada. Ele sempre assumiu que tinha esse problema com o vício, que ele estava lutando. E aquilo, assim, e por isso nós somos gratos também. Porque né, em pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá valor. Então, gratidão, assim, realmente. E a Resgate tem toda uma história na nossa vida, né? E de coração, agradeço realmente cada um de vocês. E vocês vão fazer falta para nós, né? A gente sabe que a amizade continua, a gente quer trabalhar aí com uma parceria, mas a gente não vai estar aqui todos os finais de semana, né? Mas liguem para mim, liguem para o Cadu, e vocês foram muito especiais nas nossas vidas. Verdade. É isso, a gente não tem palavras. Nós somos gratos. Gratos mesmo. Amém, pastor? Amém. Vai querendo que eu me fazendo chorar. Eu sou chorão, né? Então, qualquer coisa. Eu sou grato pela vida deles. Eu sempre falei que admirava muito você. Quem me conhece sabe, você é uma guerreira. Verdade. Né? Uma mulher guerreira, né? Que edifica, sempre edificou o seu lar, batalhou pelo seu lar. Cadu é um coração gigantesco, né? Uma pessoa que eu admirei e que eu admiro, né? E assim aprendi muito com ele, né? O amor que ele tem pelos necessitados, né? Pelo trabalho deles. Para mim, sempre olhei para ele e falei assim, meu Deus, eu preciso melhorar. O Cadu sempre foi espelho para mim. Sempre admirei muito você nisso, Cadu, e o seu tamanho do seu coração. E eu sei que essa igreja aprendeu a amar você, né? Nós amamos vocês, e vocês já fazem parte da história dessa igreja, né? E vão continuar fazendo, né? Porque nós não vamos nos separar. Verdade. E essa igreja, né, preparou uma singela homenagem para vocês. Vamos passar um vídeo agora, né? E depois tem mais uma parte. Amém. As crianças também têm uma lembrança. Isso era depois. Bom, vamos fazer agora. Agora então. faz agora. Então tá. Obrigada. Esse é um presente. Tá pesado então, hein? É da mamãe. Olha que lindo. E tem um para você também. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Era depois, mas agora vamos assistir o vídeo que é para você. Olha lá, ó, criançada. Cadê a pipoca? Não é tempo de apontar, é tempo de abraçar. Não é tempo de ferir, é tempo de curar. Não é tempo de lançar pedras, mas é tempo de abrir sorrisos. Só precisamos de amigos.
Não precisamos de pedra, não precisamos de julgamento. Não somos justos o bastante pra dizer quem é perfeito. Só precisamos de amigos. Só precisamos de amigos para amar, abraçar, interceder, abençoar, para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos, para colher, dividir, para falar, também ouvir, na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui, para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender, pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez, pra ligar e perguntar onde você vai hoje, reserva um lugar porque eu quero ir também. Amigos, precisamos de amigos, segure a minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Amigos, precisamos de amigos, segure a minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Para amar, abraçar, interceder, abençoar, para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos, para colher, dividir, para falar, também ouvir, na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui, para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender, pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez, pra ligar e perguntar onde você vai hoje, reserva um lugar porque eu quero ir também. Amigos, precisamos de amigos. Querido Pastor Cadu, Fran e filhos, fica difícil expressar em poucas palavras o nosso amor e gratidão por vocês. Fomos contagiados pela sua alegria, abençoados pela sua dedicação, fortalecidos pelo seu cuidado e orações, edificados pelo seu exemplo de vida e amor pelos necessitados, incentivados e exortados pela sua palavra pregada. Juntos, aprendemos a viver o Evangelho de Cristo. Amamos e fomos amados. Abençoamos e fomos abençoados. E nesse momento de despedida, o que nos consola é que vocês estão cumprindo um chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então queremos fazer como nossa as palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, Pastor Cadu, Fran e filhos, que a vossa eleição é de Deus. A Igreja Batista Resgate ama muito vocês. Deus abençoe sempre vocês.